Sejam muito bem-vindos à terceira live do mês Cura-te a Ti Mesmo. Mais uma vez, relembrando a todos que eu estou todas as quartas-feiras, às 20 horas, fazendo uma live ao vivo com todos os meus seguidores aqui do meu Instagram, thaiscastro.oficial, onde eu estou respondendo todas as perguntas mais frequentes que eu recebo nas caixinhas de perguntas que eu abro quase todas as semanas, no direct e também nas minhas mentorias individualizadas. Então, todo o conhecimento que eu adquiri ao longo desses mais de 4 anos de estudos aprofundados sobre os poderes mentais, emocionais e vibracionais, eu estou utilizando eles para responder todas as perguntas mais frequentes, mais recorrentes que eu recebo aqui no Instagram, no canal do YouTube, que eu recebo nas minhas mentorias individualizadas, que é a mentoria Método Trance 360 graus, nos meus outros cursos, como Academia da Alta Performance, por exemplo. Então, todos os meus cursos, as minhas mentorias, eu recebo muitas perguntas mesmo, diariamente, dos meus seguidores, de pessoas que já me acompanham desde o início e também de pessoas novas, né, que eu recebo todos os dias nas minhas redes sociais. Então, o mês Cura-te a Ti Mesmo, ele foi desenvolvido para sanar o máximo de perguntas possíveis que eu recebo. E muitas delas são iguais. Então, eu selecionei 10 perguntas que eu vou responder em formato aula, em formato mentoria, certo? Mentoria de reprogramação mental. Só que eu estarei fazendo essa mentoria ao vivo, em uma live aqui no Instagram, perfeito? Então, todas as quartas-feiras, às 20 horas, eu estarei ao vivo. Lembrando que todas essas lives do mês Cura-te a Ti Mesmo, eu vou disponibilizar no meu canal do YouTube. Todas elas ficarão disponíveis no canal do YouTube para você assistir quando você quiser, quantas vezes quiser e a hora que quiser. Perfeito? Então, eu quero que o máximo de pessoas estejam aqui comigo, certo? E que vocês assistam e reassistam essa live quantas vezes vocês puderem, porque todo esse conhecimento que eu vou trazer aqui hoje e ao longo de todas essas semanas que eu estarei dando lives, vocês vão tomar conhecimento sobre assuntos que são de suma importância para o seu desenvolvimento, para a sua expansão de consciência e para a sua cura emocional. Perfeito? Então sejam muito bem-vindos à terceira live do mês Cura-te a Ti Mesmo. Sejam muito bem-vindos, eu estou muito feliz com a presença de todos e eu tenho certeza que todo o conhecimento que você vai adquirir ao longo dessa live, ele estará te fortalecendo diariamente para que você seja melhor e maior todos os dias. Perfeito? Então, já vou dar início ao tema da nossa live, até porque eu gosto de ser justa com todas as pessoas pontuais, né? E claro que todas as pessoas que forem chegando ao longo da live, elas vão pegando aí o fio da meada e, lógico, vão assistir essa live que vai ficar restrita para o canal do YouTube. Ela não será postada aqui no Instagram, perfeito? Essa live, ela vai para o canal do YouTube, porque todas as lives
elas vão para lá, perfeito? Então sejam muito bem-vindos, gratidão à presença de todos e eu quero começar a nossa live já dizendo, né, a pergunta que está movendo toda essa live, que é uma pergunta feita por alguns seguidores, né? E eu achei muito interessante porque não foi somente uma pessoa que fez essa pergunta, foram várias pessoas e eu tive a intenção de respondê-la, de colocar ela nessa lista das 10 perguntas que eu estarei fazendo as lives. E eu confesso que eu me surpreendo cada dia mais com o potencial dos meus seguidores, porque vocês não são fracos para fazer perguntas, vocês são muito inteligentes, vocês possuem uma sede por conhecimento de altíssimo valor que está sendo refletido em todas as perguntas. Então as perguntas elas são muito inteligentes, são muito pertinentes, que é a parte mais importante, né? A pergunta é muito pertinente e eu sei que essas dúvidas elas vão acontecendo devido à facilidade que nós estamos tendo em receber conteúdos, né, de vários lugares e que alguns deles, não são todos, né? Alguns deles vêm de uma forma vazia com relação a conteúdo. Então não é só simplesmente você soltar aí, né? Na sua rede social, enfim, não importa, né? Sobre um determinado assunto que está conectado a um lado científico e você não trazer um contexto, né, uma teoria, um embasamento que faz com que a pessoa entenda o que você está trazendo. Então, se você não souber trazer esse conteúdo em uma linguagem mais fácil, que é o que eu faço com muita maestria, eu explico estudos científicos, né? Estudos vindos de fora do Brasil, física quântica, epigenética, campos morfogenéticos, psicanálise, psicologia, inteligência emocional, programação neurolinguística. Então eu trago todo esse conhecimento em um vocabulário muito mais acessível para as pessoas, fazendo com que elas entendam. Então eu tenho certeza que essa pergunta ela vem de uma pessoa que buscou esse conhecimento, ficou sabendo desse conhecimento, ou então viu uma frase assim esporádica nas redes sociais e ficou meio sem entender o que é isso. Então hoje eu vou trazer essa pergunta, até porque aluno meu não faz esse tipo de pergunta porque ele já sabe a resposta, né? Eles já sabem a resposta. Aluno da mentoria, aluno de qualquer curso meu sabe a resposta dessa pergunta, responde com maestria, certo? Então deve ser de algum seguidor novo por aqui, tá certo? Então qual é a pergunta, né? Vamos direto ao ponto. Qual é a pergunta? A pergunta é o seguinte: por que ego não colapsa onda? Em outras palavras, por que ego não colapsa sonhos, não cocria sonhos, não manifesta os nossos sonhos? Esse colapsa a onda é um termo mais científico, perfeito? Mas trazendo para uma linguagem, para facilitar a nossa comunicação, a pergunta seria a seguinte: por que o nosso ego não facilita o processo da cocriação da realidade? Perfeito? Então, por que o ego atrapalha nesse processo de manifestação dos nossos objetivos? Então, em suma, é isso. Mas a pergunta real é: por que o ego não colapsa a onda? E o que significa colapsar a onda? O colapso da função de onda, que é o termo mais correto, né? Colapsar a onda é um termo mais
mais enxuto, digamos, né? Então, o termo correto é o colapso da função de onda, né? Esse colapso da função de onda é o processo de manifestação, onde os átomos, eles saem do estado onda, do estado invisível, para o estado matéria, né? Que é o estado palpável, visível. Tudo aquilo que nós desejamos, para que ele aconteça, precisa ter o colapso da função de onda. Porque tudo aquilo que você deseja ainda não existe na sua vida. Ou seja, ele está no estado invisível da matéria, digamos. Então, como ele ainda está no estado invisível, os átomos, que fazem parte de absolutamente tudo que existe no estado visível e no estado invisível, certo? Isso já foi comprovado. Os átomos, eles residem toda e qualquer existência visível ou invisível, perfeito? Então, os átomos, eles dominam tudo aquilo que existe nos dois estados, visíveis e invisíveis, né? Estado matéria e estado onda, que a gente chama, né? Então, quando nós desejamos algo, né? E por desejarmos, ele não existe na nossa realidade ainda, você emana uma onda de pensamento, uma onda de emoção, uma onda de ação, certo? E essas ondas, elas vão formando um aglomerado energético, certo? Que possui uma única informação. Qual é a informação? A informação do seu objetivo. Qual é o seu objetivo? Ser aprovado no vestibular, uma casa, um carro, um apartamento, uma viagem dos sonhos, um relacionamento, a cura do seu filho, a sua cura, né? Então, não importa aquilo que você deseja. Só o fato de você intencionar, desejar que isso exista na sua vida, ondas de pensamento, ondas de sentimento, ondas de emoção, ondas de comportamento, ondas de ação, elas são emanadas pelo teu campo vibracional. E esse campo vibracional, ele vai criando um aglomerado energético. E esse aglomerado energético começa a entrar em ressonância, em sintonia com ondas da mesma informação que você intencionou. Entendeu? Então, você intencionou o carro, você intencionou a sua cura. Então, esse aglomerado energético começa a atrair, a entrar em ressonância, em sintonia com pessoas, com lugares que estão em mesma frequência vibracional que o seu desejo. Olha que interessante isso. Então, olha, eu vou dar um exemplo. Você deseja ter um carro, perfeito? A partir do momento que você emana uma onda de pensamento, de emoção, de sentimento, de comportamento, de ação, esse aglomerado energético, ele começa a criar uma forma. Qual é a forma? A intenção que você colocou. Qual é a intenção? O desejo de ter o carro X, perfeito? Essa é a sua intenção, ter o carro X. Então, aquele aglomerado energético, ele vai ganhando cargas positivas, ele vai ganhando bastante prótons, certo? Ou seja, cargas positivas, e vai sintonizar com a onda que está em mesma coerência. Qual é a onda? A onda do vendedor que tem exatamente o carro que você deseja, para que vocês entrem em ressonância e se encontrem. Então, quando você está procurando um carro,
É impressionante o quanto esse carro aparece na sua frente, todos os dias. Por quê? Porque o seu radar. Quem é o seu radar? A mente. A sua mente é um imenso radar. E nesse radar possui uma frequência chamada carro. Carro, vamos supor, é uma BMW, uma X1 da BMW. Só um exemplo, tá? Então, para onde você vai, existe o carro X1 da BMW, perfeito? Então você percebe que aonde você vai, existe esse carro. Mas por que aonde você vai existe esse carro? Porque o seu radar está sintonizado na frequência do seu desejo, da sua intenção, do teu foco. E você vai perceber que anúncios vão chegar no seu celular desse mesmo carro. Vendedores, vão começar a surgir. Oportunidades financeiras para que você compre esse carro o mais rápido possível. Então, tudo isso está conectado a essa sintonia entre aquilo que você deseja e o universo, as infinitas possibilidades. Então, quando aquilo que você deseja entra em sintonia vibracional com o local, com o negócio, com as pessoas que vão te trazer a materialização desse objetivo, isso é chamado, em termos científicos, de colapso da função de onda. Ou seja, as ondas se encontraram. A onda do seu desejo encontrou a onda da possibilidade da compra desse carro, daquilo que você deseja. E quando esse carro é materializado, ou seja, tudo ocorre da melhor forma possível e você efetua a compra desse carro, o colapso aconteceu. Ou seja, tudo aquilo que foi preciso do mundo invisível para o mundo visível foi concretizado com maestria. Mas tudo começa no mundo invisível das infinitas possibilidades. Você tem infinitas possibilidades para alcançar aquilo que você deseja. Infinitas possibilidades. Mas quando você direciona o que você quer, você sai das infinitas possibilidades e você torna essas infinitas possibilidades em probabilidades de isso acontecer na sua realidade. E quanto mais você coloca foco de que isso já é real, mais energia, mais vibração atômica se é criada por intermédio da força do teu pensamento, do seu sentimento, das suas ações, ou seja, toda a coerência vinda de você retroalimenta o campo de criação desse desejo. E quanto mais você retroalimenta esse campo de criação, mais ele vai tomando forma, mais ele vai expandindo. E quanto mais ele vai expandindo, mais oportunidades para você concretizar são criadas, são sintonizadas. Entendeu? Então, quando você entende que colapso da função de onda é a materialização daquilo que você deseja, você sai de um termo científico
e traz ele para sua realidade e você entende tudo. A ciência, ela consegue comprovar o processo da materialização dos seus objetivos. Só que ela utiliza termos científicos, que muitos se confundem. O que é colapsar a onda? Ainda coloca ego ainda. As pessoas, muitas delas, não entendem o que é ego, não sabem o que é ego, ou então acham que sabem, mas não sabem. Sabem um pouco. E aí vem uma pessoa e fala que ego não colapsa a onda. Pronto, já não entendeu mais nada. Então, primeiro ponto, colapso da função de onda. É isso que eu disse anteriormente. O colapso da função de onda é a materialização do seu objetivo. É a saída do seu objetivo do estado onda, do estado invisível, do estado pensamento para o estado real, para a realidade. E para isso houve a ressonância de ondas, a sintonia de ondas que estão no estado invisível. Então todos nós estamos emaranhados quanticamente em uma só sintonia, em uma só ressonância vibracional. E isso faz com que nós tenhamos uma interligação no mundo invisível, que faz com que tudo aquilo que nós intencionamos para a nossa realidade, nós tenhamos a oportunidade de sintonizar pessoas, eventos, situações, locais que estão em mesma coerência com aquilo que nós desejamos. Fui clara, gente? Colapso da função de onda? Eu acho que não tem uma explicação mais simples do que essa. Se eu estivesse na mentoria do método Trance, eu estaria falando em um outro nível aqui. Mas o que vocês precisam saber é que colapso da função de onda é a concretização da mudança de estado dos átomos. O átomo saindo do estado invisível, do estado pensamento, do mundo utópico, ou seja, não existe ainda, para o mundo real. Então, a sua onda de pensamento, que possuía a informação carro, BMW, X1, branca, enfim, para o estado real. Então, quando essa mudança de estado de onda para partícula, de onda para matéria, do estado pensamento para o estado real, isso chama-se colapso da função de onda. Perfeito? É isso. E aonde entra o ego nessa situação? O que o ego tem a ver com isso, Thais? O famoso ego, né? Que todo mundo adora falar sobre ele. Muitos sabem o que é o ego, outros não sabem. Existe uma falta de informação muito grande sendo disseminada por aí sobre o que é ego, sobre o que é superego, sobre o que é o id, né? Mas o que vocês têm que tomar conhecimento é que realmente o ego em desequilíbrio, ele atrapalha no processo do colapso da função de onda, no processo de materialização dos seus objetivos. O ego, existe uma falta de informação a respeito dele que eu sempre gosto de trazer nas minhas aulas, que eu sempre gosto de trazer nos meus cursos, nas minhas mentorias individualizadas. O ego nunca foi e nunca vai ser ruim para a nossa existência. Aliás, se o ego não existisse,
nós viveríamos intensas crises existenciais. Nós entraríamos num processo de dificuldade para nos identificarmos com aquilo que somos, com aquilo que temos que fazer aqui. Esse ego na qual eu me refiro é o ego em equilíbrio. O ego em desequilíbrio, ele destrói toda a sua vida em um espaço muito pequeno de tempo. O ego em um estado inflado, o ego em um estado frágil, ou seja, ego em desequilíbrio. Ou ele está em um estado inflado, o ego está inflado, ou o ego está frágil. Esses dois estados, eles estão em desequilíbrio e eles geram um processo de destruição sobre toda a tua vida, inclusive os teus objetivos. Inclusive os teus objetivos. Por quê? Porque ele está em desequilíbrio. E tudo aquilo que está em desequilíbrio precisa ser equilibrado. Porque se ele não for equilibrado, ele desequilibra todo o resto, gerando todo um processo de autodestruição. O ego, ele é importantíssimo para que você tenha uma busca incessante por uma vida melhor. O ego em equilíbrio é aquela consciência, é aquele estado não local na mente que faz com que você deseje sair dessa realidade terrível na qual você está vivendo. O ego em equilíbrio que faz com que você acorde todos os dias e queira bater todas as suas metas na sua empresa. E a cada meta batida, você quer mais. Você sabe que você pode ir mais. Você acha que isso vem da onde? Do ego. O ego, em um contexto geral, não estou explicando aqui o que é superego, o que é ego, o que é o id, perfeito? Em um contexto geral, para que vocês possam entender e chegar no ponto auge dessa live. O ego, em equilíbrio, ele tem a capacidade de te dizer que você pode ir muito mais além do que você foi até agora. É o ego que faz com que você deseje um carro melhor, uma casa melhor, um relacionamento melhor, uma vida melhor. É o ego que faz com que você, em todos os meses na sua empresa, se você tiver uma empresa, ou então se você for funcionário, não importa, é bater metas cada vez mais altas, é conquistar mais e mais faturamentos, é querer ganhar mais e mais do que você ganha até hoje. É o ego que estimula você a viver esse estado. O ego em equilíbrio. Então hoje eu escuto muito pessoas dizendo, tem livros também, de que o ego tem a capacidade de destruir a tua vida. Mas de uma coisa você pode estar na certeza. Se o ego deixar de existir dentro de nós, você vai ver a intensa crise existencial que nós vamos vivenciar. Então o ego em equilíbrio, ele salva toda a sua vida. O ego em equilíbrio que faz você ter foco, trazer o seu estado racional à tona. É o ego que faz com que você
Se proteja de impulsos irracionais vindos do nosso cérebro reptiliano, do nosso cérebro, do cérebro límbico, do cérebro das emoções. É o ego que fala para você o seguinte: se você fizer isso, isso vai gerar consequências. Então, o estado moral, o seu estado moral, ele é vindo do ego. Olha que interessante isso. Vocês sabiam disso? Os seus valores morais, eles são fortemente conectados ao ego, ao superego, mais exatamente. Mas num contexto geral, vamos falar num contexto geral. O que é certo, o que é errado, ego. Ou seja, seus contextos morais, seus princípios morais, eles são amparados pelo ego. Então, o que você precisa entender? Que o ego em equilíbrio, ele salva a tua vida. Ele faz com que você deixe de cometer atos irracionais, atos impensáveis, por intermédio de um contexto moral que foi adquirido ao longo do seu desenvolvimento. Mas o ego em desequilíbrio, o ego inflado, o ego frágil. Só para você ter uma ideia, o ego inflado. A pessoa está com o ego inflado. O que essa pessoa se torna? Uma pessoa narcisista, uma pessoa individualista, uma pessoa que acha que ela compra todo mundo, compra tudo e todos, possui um ar de superioridade, autossuficiência. Esse é o ego inflado. Você acha que uma pessoa dessa cocria os sonhos dela, com o seu individualismo, com a sua superioridade, com a sua arrogância? Você acha que ela cocria os sonhos dela? Não. E se ela conseguir materializar esse objetivo, ela vai destruí-lo em um curto espaço de tempo. Ela pode até conseguir, mas ela destrói. Por quê? Porque a frequência do objetivo é uma frequência contrária àquilo que ela é em desequilíbrio. No final das contas, ela vai perceber que ela precisa do equilíbrio para conquistar o objetivo dela. Até porque os seus objetivos precisam ser alcançados com a ajuda de outras pessoas. O individualismo não existe na concretização de um objetivo. Individualismo é só você com você mesmo, você só precisa de você não precisa de mais ninguém. Você consegue, você vai lá, você faz. Mas para você ir lá, fazer e conseguir, precisam ter pessoas intermediando esse processo. Por isso que ela não cocria. Então, se você é uma pessoa autossuficiente, arrogante, individualista, aqui está a grande resposta, porque você não consegue concretizar absolutamente nada. E tudo aquilo que você tenta concretizar desaba depois que foi concretizado. Então, ego inflado não cocria sonhos. Ego em desequilíbrio não cocria sonhos. Ego em seu estado frágil, que é o outro estado, né, do ego. O que acontece com essa pessoa que vive um estado de ego frágil? O ego frágil é uma pessoa submissa. Ela se torna uma pessoa submissa, uma pessoa com autoestima muito baixa, uma pessoa suscetível a viver situações de abuso, de bullying,
ou seja, tudo aquilo que gere uma certa inferioridade, um certo rebaixamento sobre aquilo que ela é realmente. Então, a pessoa, quando ela vive um ego frágil, e isso acontece por intermédio das emoções reprimidas, traumas, abusos, enfim, rejeição, abandono, crises, fobias, perfeito? Ou seja, todas as emoções reprimidas. O que são os traumas? São emoções reprimidas. O que são as fobias? São emoções reprimidas. Então, todas as emoções reprimidas do seu passado, vivenciados na barriga da sua mãe, fora da barriga da sua mãe, na sua infância, todo esse processo, tudo aquilo que aconteceu nesse processo de desenvolvimento a partir do momento que você foi concebido para tornar-se ser humano, sair do estado de consciência e se tornar um ser humano, está registrado no seu inconsciente. No inconsciente das emoções. E isso faz com que você tenha um ego frágil ou um ego inflado. Um ego superior. Ou seja, um ego em desequilíbrio. Em qual estado você está? No ego inflado, no ego superior ou no ego frágil? No ego retraído? Em que estado você está? O estado do ego está correlacionado a emoções reprimidas. Ponto. E aí eu te faço a seguinte pergunta. Uma pessoa que vive o ego em desequilíbrio, ela consegue cocriar os teus objetivos? Não. Por quê? Ego inflado, superioridade, arrogância, autossuficiência, certo? Individualismo. Nada disso aqui que foi dito por mim neste exato momento faz com que você tenha a possibilidade de criar algo. Até porque você precisa das pessoas, você precisa ter respeito, você precisa ter humildade, você precisa ter coerência de que você não está aqui sozinho, nunca esteve e nunca estará sozinho. Até para nascer uma vida não precisa ter somente uma pessoa. Tem que se ter duas. Senão não acontece. Então, tudo isso não faz com que você gere combustível suficiente para entrar em coerência com o teu objetivo, que é a abundância financeira, que é a sua cura, que é o carro, a casa, o apartamento, não importa o que você deseja. Ego frágil, ego retraído, ego inferiorizado, digamos. O que acontece com essa pessoa? Ela é submissa. Ela tem autoestima baixa. Ela se sente incompetente. Ela se sente insegura. Ela acredita que ela não possui valia nenhuma para fazer nada, para conseguir nada. Então a autoestima dela é baixa. E a partir do momento que a autoestima dela é baixa, ela acaba sendo uma pessoa suscetível a viver situações de bullying, de abuso sexual, moral. Ela se torna submissa.
Até porque ela se sente nesse estado de ser submissa ao outro, até porque ela não tem valia perante a outras pessoas. Essa é a pessoa que possui o ego frágil. Conseguiu entender? Então, o ego em equilíbrio, ele é de suma importância para que haja o equilíbrio na sua existência como um todo. Mas o ego em desequilíbrio, ele destrói toda a sua vida. O ego em desequilíbrio é capaz de criar uma depressão? Lógico. Isso é muito óbvio. Inocente é aquele de acreditar que isso não é óbvio. É capaz de criar uma depressão, é capaz de criar crises e mais crises, doenças e mais doenças. E isso é muito importante de ser ressaltado. Você pode desejar tudo aquilo que você quiser, desde que isso que você deseja não fira em nenhum nível a felicidade, a harmonia, o respeito para com os outros. E esses outros eu falo num contexto muito maior, num contexto amplo. Até porque quando você escuta por aí de que você pode ter tudo aquilo que você quiser, eu sempre gosto de deixar bem claro para todos os meus alunos e seguidores de que você só pode ter tudo aquilo que você quiser, desde que aquilo que você deseja não fira em hipótese alguma a felicidade, a harmonia e o respeito para com o todo. O que isso quer dizer? Aquilo que você deseja para a sua vida é para inferiorizar alguém? É para destruir alguém? É para inferiorizar alguém? É para rebaixar alguém? O que você deseja? Neste momento, o que você deseja? Todas as vezes que eu vou formular novos sonhos, eu sempre me pergunto por que eu desejo isso e para que eu quero isso. Por que eu desejo e para quê? E essas duas perguntas, por que e para quê, elas têm que ser perguntadas para você por várias vezes, por vários dias. Porque muitas vezes você faz essas duas perguntas e a resposta parece muito óbvia para você, mas com o passar do tempo você percebe que existe em algum nível um ego em desequilíbrio ali que está impedindo você de cocriar essa realidade, de criar essa realidade, de manifestar essa realidade, de colapsar a função de onda. Eu sei porque uma vez eu fiz um atendimento com um aluno da mentoria do método Trance e ele queria expandir a empresa dele. Ele era um empresário, ele é um empresário e ele queria expandir e ele não sabia por que ele não conseguia bater essa meta de faturamento que ele já almejava há mais de um ano. E ele entrou no método Trance para entender, para ver se tinha algum trauma, alguma coisa. E o que havia era ego em desequilíbrio por causa de emoção reprimida do passado. Porque um dia ele escutou de uma pessoa muito importante na vida dele de que o mundo é dos espertos. E quanto mais esperto você for, maior você se torna.
Mas esse esperto que ele disse, que ele aprendeu, esse esperto não está correlacionado a ser inteligente. Esse esperto está correlacionado a passar a perna nos outros, a ganhar em cima da inocência dos outros. Então você se diz o espertinho, você passa a perna nos outros, você puxa o tapete. Então ele aprendeu, porque ele viu uma pessoa muito importante na vida dele sustentar a família fazendo isso. E no final das contas, faleceu essa pessoa muito importante da vida dele com câncer. Então ele acreditou que se essa pessoa importante conseguiu criar eles dessa forma, assim será na vida dele. Então ele achava que ele sendo mais esperto do que o seu cliente, ou seja, passando a perna nos clientes, ele conseguiria almejar grandes status, grandes faturamentos, e ele nunca conseguia faturar o valor que ele queria. E aí eu percebi que existia um ego em desequilíbrio ali, e aí a gente começou esse processo de cura profunda para equilibrar esse ego e não exterminá-lo. Até porque você não extermina nada. Nem a natureza extermina, quanto mais você. Ilusão daquele que compra essa conversinha de pessoas que dizem que vão eliminar a tristeza, eliminar o ódio, eliminar a raiva, eliminar o ego, eliminar... Gente, eu tenho pavor desse tipo de profissional. Aliás, eu nem considero como profissional. Porque você não elimina nada. Você transforma, você transmuta tudo. Existe uma frase muito conhecida, na química principalmente, Lavoisier. Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo que se transforma. Então nada se cria, tudo já está criado, nada se perde, porque tudo que está criado apenas muda de estado e contribui para um outro estágio, que muda de estado de novo, que contribui para um novo estágio, e assim sucessivamente. Então você transmuta a tristeza, você muda a polaridade da tristeza, mas a hora que você precisar ficar triste, você vai ficar, porque ela muda de estado de novo. Você equilibra o seu estado. Você determina a hora que começa e a hora que termina a tristeza. Essa é a importância de você ter as técnicas da reprogramação mental. É para isso que serve. Agora, dizer que você vai eliminar o ego, que você vai eliminar a tristeza, que você vai eliminar o ódio, graças a Deus eu nunca vendi isso para ninguém, porque isso não é real. As emoções, elas não são eliminadas, elas são transmutadas. E quando você muda o seu estado, você automaticamente muda o estado emocional seu. Mas a hora que você viver uma experiência que te faz voltar na tristeza novamente, a tristeza estará lá, prontinha, esperando para emergir novamente. Até porque ela faz parte de você. E ela só existe porque depois dela existe a felicidade. Uma depende da outra. Ambas se complementam em suas deficiências. O que é essas deficiências?
são as curas. Da mesma forma que a felicidade te traz uma cura, uma expansão de consciência, a tristeza também. Tá vendo que elas se complementam? De acordo com aquilo que você precisa naquele exato momento. Então, o que que você faz? Que eu disse na segunda live, na live anterior a essa. Você muda o significado da emoção reprimida, do trauma. Falar que eu vou eliminar esse trauma da sua vida é um erro. Até porque você vai lembrar dele pelo resto da sua vida. Até porque ele está armazenado no inconsciente. Mas a partir do momento que eu reprogramo a informação que existe no trauma, eu consigo tirar ele do estado paralisante para o estado do fluxo, da ação. A partir do momento que eu consigo ressignificar o trauma de volante, o trauma de viajar de avião, o trauma de algum determinado animal, um trauma de abuso na infância, a partir do momento que eu mudo a informação existente nele por intermédio do entendimento que eu trago para a mente, que eu consigo trazer para a mente, você consegue mudar o poder de influência dessa emoção, dessa memória. E esse entendimento você alcança onde? Autoconhecimento. Mentoria Método Trance 360 graus. Tá aí. De portas abertas. Para trazer o entendimento que você precisa para resolver toda e qualquer situação que esteja na sua vida neste exato momento. Todo o entendimento existe lá. Mas cabe a você decidir se você quer investir na sua cura ou se você quer continuar aí nesse estado de miserabilidade, de dor e sofrimento, achando que você precisa disso até o último dia da sua vida. Então você conseguiu entender a diferença do que o ego em equilíbrio e o ego em desequilíbrio? Então, quando você entende tudo isso que eu disse para você, você passa a observar atentamente tudo aquilo que você deseja e se perguntando por que e para que você quer isso. E a partir do momento que você pergunta por que e para que você precisa disso, que você deseja, você consegue perceber se existe ego em desequilíbrio ou se você está totalmente alinhado e congruente com aquilo que você precisa para realizar esse objetivo. Então, o que eu peço para vocês? Toda e qualquer informação que vocês obterem de outros lugares, a não ser aqui, é de suma importância que vocês busquem, investiguem se há ou não verdade nesse conhecimento.
porque existe muito anticonhecimento a respeito do que é ego. E essa falta de conhecimento, esse anticonhecimento, faz com que as pessoas tentem excluir, exterminar, eliminar coisas que não são elimináveis. Que você vai ter que conviver até o último dia da sua vida. O que você pode fazer e deve fazer e buscar é equilibrar e ter voz de comando sobre aquilo que está acontecendo com você. Então, o ego, ele não colapsa a função de onda, ele não cocria a sua realidade se ele estiver em desequilíbrio, se ele estiver no estado inflado ou se ele estiver no estado frágil, não haverá a retroalimentação energética do campo existencial do seu objetivo. Estão dizendo que está sem áudio, é verdade? Respondam para mim, gente. Está sem áudio? Veja se é com você. Tá sem áudio? Está normal. Ok. Então faça o seguinte, Paulo. Encerra a live e volta novamente. Obrigada. Eu gosto muito desse assunto porque ele traz um lado muito profundo sobre todas as coisas. Que bom, fico feliz. Então, por isso que eu peço a todos que assistam novamente essa live. Essa live ela vai ficar disponível no canal do YouTube da Cosmo Quantic. Thaís, como que eu me inscrevo nesse canal? Se você está aqui no Instagram, o link está na minha bio, perfeito? Mas só de você entrar YouTube, escrever Cosmo Quantic, já vai aparecer meu canal, que é o nome da minha empresa. E essa live estará lá semana que vem, tá certo? Então ela não vai ficar gravada aqui no Instagram, ela vai para o YouTube até que todas as lives do mês Cura-te a Ti Mesmo vão ficar disponíveis no canal do YouTube para vocês assistirem e reassistirem quantas vezes vocês quiserem. Então é de suma importância vocês pegarem o início dessa live, porque eu expliquei tudo de uma forma muito aprofundada sobre o que é colapso de função de onda, o que é colapso de função de onda e ego, o que o ego tem a ver com o colapso da função de onda, o que é colapso da função de onda, que é um termo vindo da física quântica, perfeito? O que é o ego, que é um termo vindo e estudado na minha área, que é psicanálise, certo? Então eu expliquei numa visão psicanalítica, perfeito? O ego de uma forma aprofundada, perfeito? Um ego num contexto geral, mas eu dei umas pinceladas no que é superego, ego e o id, né? Mas num contexto geral, o ego, ele em equilíbrio, ele é de suma importância para que você tenha todo um processo de ambição, de querer mais, de sentir-se merecedor de ir para o próximo nível,
certo? Lembrando que ganância e ambição são coisas totalmente distintas, perfeito? Ganância é desequilíbrio e ambição é equilíbrio. Eu sempre gosto de utilizar essa forma de ensino para as pessoas entenderem, certo? A ambição, ela está correlacionada a desejar o próximo nível, mas jamais trazendo desequilíbrio para você e para o todo. Eu sempre falo que tudo aquilo que você deseja para a sua vida, você precisa pensar se existe algum nível de desequilíbrio, de inferioridade, de destruição para com você e para com o todo. Porque se o teu desejo é destruir alguém, inferiorizar alguém, sabotar alguém, destruir alguém, você não vai cocriar. E se houver a cocriação desse objetivo, todas as consequências cabíveis serão trazidas para a sua vida. Todas. Eu falo que quando uma cocriação em desequilíbrio acontece, ela se destrói automaticamente. Da mesma forma que ela se constrói, ela se destrói. Porque não é sustentável. Não é sustentável. Porque há informações de desequilíbrio. E existem leis que regem o universo. Leis inquebráveis. Leis que não se burlam. Leis que não conseguem, que não existem brechas para que você contrate um advogado e ache uma brecha nessa lei. Não existe, tá? São leis reais, são leis firmes e são leis que são importantíssimas, que regem todo o nosso processo existencial. Então, tudo aquilo que você fizer é a lei da causa e do efeito. Então, pense muito bem no seu objetivo e o que você quer com ele. Por que você quer e para que você quer. Eu quero me vingar de alguém. Está errado. Você não vinga de ninguém. A vingança é uma ilusão. Criada pela ilusão mental. Vingança é uma ilusão. Até porque quem bebe o veneno é você. A pessoa que quer se vingar é ela que bebe o próprio veneno que ela prepara para outra pessoa tomar. Quem toma é ela. Porque é a lei da causa e do efeito. Então a vingança, ela é uma ilusão. Então tudo tem que ser muito bem organizado. Então desejar algo é muito importante. Todos nós somos movidos por desejos. Se você acorda todos os dias e não tem desejo de absolutamente nada, a sua vida é imbecil. Ela é dolorosa. Ela é extremamente angustiante. Porque não tem nada que te move. E de uma coisa eu tenho certeza como especialista. A sua vontade de viver é praticamente zero. Porque você não tem nada que te estimula a ser melhor e maior do que você foi até agora. Essa é a verdade. Doa a quem doer. Se a carapuça se viu, leva para casa que é seu. O problema não é meu. Eu sou apenas um canal. Te dizendo aquilo que você precisa saber e que ninguém disse. A frase que eu mais escuto dos meus seguidores é: você foi a única pessoa que me falou o que eu precisava escutar a vida inteira. E realmente eu sou mesmo. Até porque hoje eu só tenho esse papel porque um dia eu vivi um processo depressivo de 3 anos que eu rezava para aparecer alguém para dizer o que eu digo hoje, gratuitamente para o mundo, no YouTube, no Instagram e, claro, no meu trabalho também, nas mentorias.
como eu queria que existisse uma Thaís naquela época. Porque se existisse uma Thaís naquela época, eu teria resolvido a minha depressão em 1 ano, no máximo 1 ano. Ela durou 3. Eu falei 1 ano, mas em poucos meses. Porque o que eu ensino, o que eu venho trazendo diariamente para vocês, são conteúdos de altíssimo valor. Que precisa se ler milhares de livros, fazer milhares de cursos para você ter esses entendimentos que eu trago para vocês de uma forma mais facilitada. Eu não tive isso, eu tive que pegar livro de física quântica, livro de espiritualidade, livro de biologia, livro de epigenética, livro de... Entendeu? Eu tive que pegar biologia celular, tive que pegar tudo e começar a ler e entender. E aqui vocês têm todo esse conhecimento em uma live. Em uma aula no canal do YouTube. E principalmente nas minhas mentorias de cura emocional, de reprogramação mental, mentorias individualizadas. Conseguiram entender? Então é isso, meus amores. Vocês têm alguma dúvida a respeito do que eu disse, do que eu trouxe aqui nesta live? Tudo certo? Olá! Vamos ver quem tá aqui. Tudo certinho. Fico feliz que vocês tenham entendido, que vocês tenham trazido todo o entendimento que precisa para que vocês entendam esse processo da cocriação da realidade, da criação da sua realidade. Até porque criar a sua realidade, materializar um objetivo, ele é fácil para quem sabe todo o processo que existe. Quando você sabe todo o processo, é rápido. É muito rápido. E os depoimentos dos meus alunos estão aí para isso. Tá nos destaques. É muito rápido. Em menos de 24 horas de mentoria, acontece manifestação. É impressionante. É muito rápido. Porque você sabe o processo e você não sabota esse processo. Você não paralisa o processo. Você não paralisa ele. Você só retroalimenta ele positivamente. Cargas, prótons. Nesse aglomerado energético, nesse emaranhamento quântico. Então, quando você sabe o processo, sabe das leis, sabe do ego, sabe o que é colapso de função de onda, sabe as leis universais, quando você entende o processo de tudo aquilo que você viveu, porque ele é importante, quando você traz todo esse entendimento, você consegue resolver qualquer situação que esteja na sua vida. Mas enquanto você não entender a necessidade de você aprender todo o processo de criação da sua realidade, você vai bater a cabeça contra a parede milhares de vezes, vai dar 20 passos para frente e 50 para trás todos os dias. Coisa que você resolveria assim, você demora meses para entender. Por quê? Porque você não investe em autoconhecimento. Da mesma forma que você acha que investir, vamos supor, na mentoria do método Trance é caro, eu te digo que é mais caro que você tá pagando todos os dias no seu sistema emocional, com angústia, com sofrimento, com tristeza, com rancor, com ódio, com escassez, com dívida. Isso é muito mais caro do que qualquer investimento na área do autoconhecimento. Isso é caro. Perfeito?
Então é isso, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu vou encerrar a nossa live por aqui. Uma live rápida, mas é uma live muito intensa, com muitos conteúdos, para que vocês possam aí refletir bastante sobre tudo que eu disse e principalmente agir sobre aquilo que eu ensinei. Porque refletir e não agir, nada será feito. Deixe o comentário de vocês, deixe o like de vocês, compartilhe com o maior número de pessoas, porque muitas pessoas não entendem esse processo do eco, do colapso de função de onda e acaba errando por não saber o que fazer, certo? E muito menos o que é ego e colapso de função de onda, perfeito? Mas por intermédio do seu compartilhamento você consegue ajudar outras pessoas a encontrarem o caminho da cura, do entendimento que eles não conseguiram encontrar até hoje, tá bom? Então, um beijo para vocês, gratidão infinita e nos vemos na quarta-feira da semana que vem às 20 horas, tá bom? Beijo de luz.